Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, que está aqui, como sempre, montando uma trincheira contra a idiotice, contra o império da idiotice. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado do seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui, só falta aquela caixinha, né, de sapato com notinhas de 100. Porque aqui as caixas de sapato da gente só tem poeira e sapato mesmo, de verdade. E às vezes nem sapato. Nem sapato. A senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E do outro lado da linha, a milhões e milhões de quilômetros de distância, lá onde o vento faz a curva, brincadeira. Seu Felipe Monsanto. Tá na lua. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Que gostoso falar ao ouvidinho de vocês novamente. É isso aí, estamos aqui mais uma vez reunidos em clima de oração para fazer uma prece ao universo para que ele proteja o Brasil de todas as coisas que estão acontecendo. Mas também, né, vamos falar sobre a série que tomou o mundo inteiro, a série que tá todo mundo assistindo e a série que muita gente está querendo proibir outras pessoas de assistirem. Round 6, ou como as pessoas conhecem ao redor do mundo, Squid Game. O jogo da Lula, que no Brasil não virou o jogo da Lula por causa do Lula e da associação que a Netflix não queria fazer com o camarada petista. Bom, eu assisti, vocês assistiram, eu imagino que vocês tenham tido uma série de impressões sobre o Round 6, eu tenho minhas coisas aqui para falar para vocês, né? Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Lídia Verônica! Olá. Lídia Verônica, a gente está aqui sempre, toda semana, com uma alegria no coração para produzir conteúdo para essas pessoas que nos ouvem religiosamente, pessoas com as quais nós caminhamos juntos, né? Nós viajamos juntos, nós fazemos afazeres de casa juntos, enfim, a gente vai para tudo quanto é canto com essas pessoas que nos ouvem, né? Ouvir o Historiante pra gente, né? Se a pessoa ouve a gente, é um prazer enorme, né? Mas essa pessoa que nos ouve poderia também nos ajudar a manter o projeto, né? É verdade. E tem muita gente que ajuda, né? Justamente. Na nossa história, muitos apoiadores passaram pela construção, né, do nosso projeto e, enfim, manteve essa chama acesa. E nós convidamos, né, mais ouvintes a se tornarem apoiadores do nosso projeto com R$4 mensais, né? Você faz parte de um grupo secreto lá no Facebook, onde a gente pode dividir ideias e compartilhar, né, temas para episódios. De quebra, nossos apoiadores todo mês faz parte de um sorteio de livros. Nossos recebidos de livrarias e editoras, a gente compartilha com os nossos apoiadores, afinal de contas são eles, né, que dão essa faísca aí pra gente continuar com o nosso gás para produzir, enfim, levar o conteúdo até a sua casa. Acesse o apoia.se/historiante e lá você vai poder ajudar a gente da forma como você se sentir à vontade, mas avisando que a partir de R$4 mensais você já tá dentro do nosso grupo secreto e você vai fazer parte dos VIPs, brincadeira. Mas, de alguma forma, você vai se tornar especial para o nosso projeto, porque a gente precisa muito desse apoio. Você que nos ouve já é especial, mas vai ficar mais especial ainda sendo nosso apoiador. Lídia falou do sorteio de livros, inclusive chegou livro novo, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, chegaram 2 livros excelentes da Editora Contexto. Um grande abraço para os amigos da Editora Contexto, vocês são maravilhosos. É que o pessoal da Editora Contexto sempre com grandes livros, e esses 2 livros eles vão abordar temas relacionados tanto à história da África, como também tem temáticas voltadas com relação ao racismo no Brasil, que um dos livros é o Antigas Sociedades da África Negra, que é de José Rivaí Macedo, e o outro de Teun Van Dyke, Discurso Antirracista no Brasil. Olha, são 2 livros excelentes. Agradecemos novamente ao pessoal da Editora Contexto. E lembrando, vai ter resenha nas nossas redes sociais, vai ter vídeo e eles também farão parte. Isso mesmo.
irão fazer parte do sorteio mensal de livros. Justamente, né? Muita coisa boa, muita coisa bacana, livro chegando, é livro sendo sorteado e a gente fica muito feliz com os nossos apoiadores e apoiadoras pela ajuda que nos dão, né, Lídia Verônica? É verdade. Vamos mandar aqui um beijo e um abraço caloroso para os nossos apoiadores. Vamos mandar um beijo e um abraço caloroso para o nosso apoiador, Arley Barros, querido amigo aí que faz parte do Cinema em Casa podcast, que faz parte dos podcasts da casa, né, do Reverbere. E um abraço e um beijo caloroso aí pro Charles Guilherme Rodrigues. E um abraço e um beijo também, né, caloroso pra nossa apoiadora Luciana Corrêa de Oliveira. Muito obrigado, galera, pelo apoio de vocês e por ajudar o nosso projeto a crescer e também dar esperança, né, pra gente continuar aí produzindo conteúdo de qualidade. Luciana, inclusive, que confessou lá pra gente que ultimamente não estava ouvindo tanto, estava dando um tempinho de ouvir o podcast. Mas, Luciana, receba nosso abraço caloroso. Conte sempre com a gente aqui do Historiante. Faça chuva, faça sol, estamos aqui juntos, unidos para fazer o melhor conteúdo possível para você, né? E você que tá nos ouvindo também pode entrar em contato com a gente, tá? A gente quer conhecer você também, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Vamos ter aqui na descrição do episódio o link para uma pesquisazinha rápida, super prática, que é uma pesquisa de opinião, porque precisamos saber do que vocês querem ouvir aqui nos podcasts e até outras dicasinhas se vocês quiserem deixar. Se vocês quiserem, por exemplo, ouvir sobre a revolução do proletariado, a dominação comunista mundial, beleza, a gente curte muito isso. É uma conversa de maluco, cara. Vão dizer que eu sou comunista, mas eu sou mesmo. Mas essa pesquisa, viu, gente, é rapidinho, acho que não leva nem um minuto para vocês responderem e vai ser muito importante pra gente, para saber o que vocês querem realmente ouvir. E vamos atender esses chamados, o chamado dos nossos ouvintes. É isso mesmo. Participe, o link tá na descrição do episódio. E Felipe Monsanto tá chegando com uma notícia boa aí, né? Tô chegando com uma notícia excelente que tem vários cursos aí disponíveis no nosso Historiante Play pra galera, pra poder assinar e poder fazer quantos cursos ele quiser. O nosso ouvinte quiser, ele pode acessar esse conteúdo. Como diria um grande conhecido e amigo camarada meu, o gerente enlouqueceu com o Historiante Play, onde o assinante ele paga só R$14,90. Pouca coisa, 2 litrinhos de gasolina. R$14,90 ele pode assinar o Historiante Play e fazer os nossos cursos da casa. Bom, R$14,90 eu falo a gasolina aqui em Minas Gerais, entendeu? Não sei aí como que tá no Nordeste. E também tá nessa pegada, bicho. Tá nessa pegada? Então, vamos lá, vamos assinar o Historiante Play aí para você ter acesso ao conhecimento e participar da revolução que o nosso camarada Kleber vai proporcionar pra gente daqui a um tempo. O gerente enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. É isso aí. A economia planificada, né, enlouqueceu. De volta à União Soviética. 2 litros, você falou 2 litros de gasolina. 2 litros de gasolina não lhe levam a canto nenhum, mas no Historiante Play, 2 litros de gasolina te levam ao conhecimento. Então participe, vá lá na TV Historiante no YouTube e assine o Historiante Play. É isso aí, vamos para o nosso editorial. O sucesso do dorama Round 6 da Netflix é retumbante. Em meio à onda cultural coreana que invadiu diversos países do globo terrestre, e sim, a Terra é redonda e achatada nos polos, então ela é um globo, a produção dirigida por Dong-Hyuk Hwang, eu espero ter falado certo, pinta com sangue uma narrativa que une o cômico ao trágico numa mesma cena. Contudo, o ponto aqui não é necessariamente o enredo da série, que fora do Brasil se chama Squid Game, o jogo da Lula. De maneira inteligente, a trama faz uma reflexão profunda sobre a natureza humana e os desdobramentos do capitalismo na organização social. A violência, os gritos e as mortes não são gratuitas, pelo contrário. Como uma cutucada na ferida, o roteiro causa dor para evidenciar a dor. Talvez a reflexão principal, após assistir a série, inclusive seu episódio final, é a seguinte: o ser humano é bom ou mal? Vamos pensar um pouco. Entre os debates da filosofia política, esse é um dos mais antigos questionamentos. Nascemos com qual natureza? Somos propensos a praticar atos benéficos ou maléficos aos demais seres humanos? Na era moderna, a frase "o lobo é o lobo do homem"
teve certo número de adeptos. Seu autor, Thomas Hobbes, defendia a ideia de que no estado da natureza, em que vivíamos sem organização social, leis ou regras, nossa índole era má, numa guerra de todos contra todos. A única coisa que poderia resolver esse problema seria um estado forte, centralizado, que em tudo pudesse interferir e que domasse o selvagem ser humano. Outra frase célebre do mesmo período é a seguinte: o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer "isto é meu" foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassínios, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado "não, impostor"? Foi da pena de Jean-Jacques Rousseau que esta e diversas outras análises saíram. Sua ideia é de que, na natureza, o ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe. Sendo assim, apenas um contrato social baseado em leis e normas poderia lhe devolver a liberdade. Round 6 parece um pequeno laboratório deste enigma filosófico. Violentos, gananciosos, trapaceiros, mas também solidários, amáveis. Os indivíduos ali mesclam o bom e o mal em diversos momentos. Sobre as cabeças de todas as pessoas presas nesse experimento mortal, um porquinho de acrílico vai sendo abastecido com milhares e milhares de maços de dinheiro. Cada morte faz o número subir, e aos poucos, o sentimento de unidade que mal ou bem corria entre os participantes era substituído pela ganância. É uma outra reflexão dentro da reflexão maior. Amizade, solidariedade, unidade, tem preço? Para Dong-Hyuk Hwang, que também é o roteirista da série, sim, há no capitalismo selvagem preço para tudo. O dinheiro nesse contexto aparece como um substituto para a virtude. Claro, levando em consideração que todos ali no jogo precisavam do dinheiro por estarem com a corda no pescoço. Um exemplo disso é o Cho Sang-woo, o amigo de infância do personagem principal Seong Ji-hoon. Bem sucedido, agente do mercado financeiro, ele é um exemplo de alguém que venceu na vida. Porém, por trás da fachada e do dinheiro que lhe conferia a virtude do sucesso, ele era falido e disposto a qualquer coisa para obter dinheiro. Aí que tá. Tem resposta para aquela pergunta que eu fiz no início desse editorial? Se o ser humano é bom ou mal? Será que tem resposta para isso? Há um consenso de que, por mais que características biológicas passem de pais para filhos, não há um gene do bem ou do mal. O que podemos dizer é que tanto um quanto o outro conceito são construções ao longo da vida e o ser humano vai escolher o caminho entre eles. No entanto, Round 6 dá uma amostra que não pode ser esquecida e que lembra muito o filme Parasita, que eu também gosto muito. O quão longe fomos no processo de desumanização das pessoas. Eu acho que esse processo de desumanização que ocorre entre as pessoas é algo que vai se acentuando conforme vai havendo, digamos, esse abismo econômico. Algo que a gente vê bastante em Round 6. São pessoas endividadas, são pessoas com problemas financeiros, até mesmo pessoas envolvidas com gangsters que poderiam ser pessoas que tivessem uma vida, digamos, mais estruturadas, mesmo sendo criminosos, mas mesmo assim são pessoas com suas dívidas. E todo esse abismo financeiro que vai corroendo a sociedade, ela acaba refletindo nessa, digamos, maldade, nessa situação do homem ser o lobo do homem. Eu ia falar exatamente isso, que o homem é o único animal que coloca sua própria espécie em extinção, né? Em risco, digamos assim. É tudo, e exatamente, pode extinguir a outras não por uma questão de sobrevivência, digamos, numa visão darwinista, ser a raça superior que vai dominar aquele local e vai evoluir e extinguir a outra. Não, vai extinguir a outra por questões financeiras, econômicas, por uma necessidade de acúmulo de capital. Em Round 6 vai demonstrar isso. É tanto que o prêmio mesmo é bilionário. Quem ganhar se torna um bilionário, ou seja, vai estimular esse gosto do eu vou ser cruel com o outro, vou chegar a matar essa pessoa que está me acompanhando aqui nesse jogo porque eu quero este dinheiro. E muitas vezes até esquece a sua própria origem. O personagem mesmo
Jin-Hoon, ele tem a sua mãe que ela falece enquanto ele está no jogo. Ó, vamos dizer logo aqui, ó, vai ter spoilers, viu? A gente já tá soltando spoilers aqui, então se você não assistiu a série lá no N Vermelho, é lá no N Vermelho, viu, que tá lá disponível. Aí vocês, se não assistirem e quiserem assistir, vocês dá uma pausa aqui, vão lá, fazem a maratona e voltam aqui para fazer a maratona no Historiante. Mas essa questão dele estar lá com essa intenção de ter o dinheiro, mesmo assim para ajudá-la, vai fazer com que ele, digamos, tenha esse distanciamento. E é algo que eu assim, não sou um psicólogo ou um super especialista, mas é algo que na própria instinto do ser humano ele vai muitas vezes renegar algo para trás para ter aquele sucesso. E é algo que infelizmente é algo que faz com que a nossa sociedade tenha esse instinto maldoso. É tanto que quando fomos gravar, não foi, Pablo, o nosso curso sobre contratualismo, eu peguei Hobbes, porque Hobbes lembra bastante isso. O homem é ruim, por isso. Bom, a humanidade ela não é cruel, né? Por si só, digamos assim, né? Mas as experiências sociais, né? As condições sociais, né? Levam o ser humano ao seu extremo, que seria ali um pouquinho dessa selvageria, né? Que a gente encontra no comportamento do desespero, enfim, que aqueles personagens se encontram e que é um reflexo da nossa sociedade quando somos expostos, né, a situações extremas como desemprego, fome. E o interessante da série é que, para além do jogo, existem outras questões, outros tocantes fora ali do jogo, né? Nossa sociedade real, digamos assim. Você vê, né? Saúde pública não tem, né? A mãe dele tá... Ele resolve voltar pro jogo por conta da saúde da mãe, né? Ou seja, a saúde também é um peso, né? Pra ele, na verdade, não é nem a dívida, porque ele vai embora, né? A questão foi a saúde da mãe. Ele resolve encarar isso por falta de saúde. Então, isso também é um ponto pra gente levar em consideração, além da dívida, além do ter... Além do acúmulo capital, né, que Kleber levanta aqui, tem esse desespero, né, pelo amor que ele tem pela mãe, então ele, obviamente, mata dois coelhos, né, e aquele personagem, ele é um exemplo, digamos assim, de solidariedade, né, que apesar da barbárie, existe solidariedade ali no meio, né. Existe humanidade ainda entre os participantes, que é representado pelo ator principal ali, né? E ele, é tanto que naquele momento da chamada do jogo, que ele tá ali jogando no metrô, ele se esquece que ele tem que ganhar o dinheiro. E ele prefere dar um tapa no jogador, no como é que eu posso chamar? No convocador. Do contratante. E aí você vê, ali você já começa ali eu acho que já começa a traçar um perfil do personagem, né? Ele ganha o dinheiro, ele quer gastar com a filha, né? Assim, ele tá ali jogando, apanhando, e aí quando ele finalmente ganha, ele esquece do dinheiro, ele quer bater, ele quer revidar, né? Ele quer, digamos assim, lavar o orgulho dele, né? Quer bater no cara. E aí o cara, não, tô pagando, entendeu? Tô pagando pra bater em você, praticamente, né? E aí esse personagem, ele representa a esperança ali naquele jogo, né? A humanidade dentro da barbárie, que é o que acontece dentro do jogo e o comportamento dele ali, né? De levar em consideração o número 1, de acompanhar o número 1, de chamar uma menina pra dentro do time deles. E isso também é outras questões que a gente pode debater aqui dentro da série, que é o machismo, a misoginia, né? A luta de classe e a violência de gênero. Eu acho que a violência de gênero fica bem explícita no jogo, ali depois do episódio 5 em diante, que eles têm que separar os times, né? E nenhum homem quer uma mulher. Nenhum homem quer uma mulher. Então a gente vê ali, né? Tipo assim, usou a mulher e na hora da sobrevivência é a primeira a ser largada, né? É a mulher. Desculpa o spoiler, né, galera? Mas enfim, a única que é deixada de fora, ela tem ela vira café com leite, né? O jogo olha assim, bom. Se alguém tá ouvindo a gente que ainda não assistiu o Round 6, eu sinto muito. Vai ter um bocado de coisa aqui. Eu mesmo vou contar o final. Então, já foi. Então assim, quando o frontman,
ele decide matar o médico por falta de honestidade, né? Que ele tá ali fazendo um jogo desigual, né? Ele tá sendo injusto com os outros participantes. Ele também fala isso na hora que ele salva essa mulher, né? Quando ela é deixada de lado num dos jogos e ela sobrevive, né? Não matam ela. Na verdade, ele tá dizendo o quê? Ela não tá de pé em igualdade de todo mundo. Porque todas as mulheres foram rejeitadas. Então ela, digamos assim, ela é uma minoria. E ela não está em situação de equidade com os outros jogadores. Então, assim, tem muitas questões no jogo, além do capitalismo, né? Dessa questão do dinheiro envolvida, mas de comportamentos sociais e de temáticas sociais mesmo, que reflete fortemente, né? No comportamento capitalista. Que é justamente essa questão da luta de classe, violência de gênero, tudo que eu falei aqui, e também envolve saúde pública. Eu queria muito pegar o personagem principal, que ele me chamou muito a atenção. Eu acho até se a gente voltar, pegar até um pouco do que a gente falou no episódio passado, do roubo, eu acho que ele começa a se tornar mal a partir do momento que ele perde o começo da dignidade dele, sabe? Ele vê a filha a filha convivendo com a ex-esposa e com um cara que tem uma condição. Ele tem primeiro aquela referência do amigo que deu certo na vida. Ele tenta ver algumas coisas, ele vê algumas coisas ali, as pessoas dando certo, e ele não. Por mais que ele jogue, por mais que ele faça um monte de coisa, ele tá sendo renegado por todos. Até uma cena que me chama muito a atenção, ele e a mãe saindo do hospital, logo acho no primeiro ou no segundo episódio, não lembro, que ela vira pra ele e fala assim, mas tem que pagar pela operação, que não sei o que e tal, e ela fala assim, não tem como, porque você gastou todo o dinheiro. É onde ele volta pro jogo, né? Na verdade, ele volta pro jogo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ele perde o papel como pessoa, né? A identidade dele como ser humano, alguém no meio, e ele passa a ser visto como descartável, que é como a sociedade tá vendo ele ali, ele não pro capitalismo ali, ele é um fracasso. Se ele for eliminado ali ou não, as pessoas que geram alguma coisa pro capitalismo estão se divertindo, e ele tá sendo eliminado porque ele não presta, ele tá sendo ao contrário, ele tá dando prejuízo porque ele deve. Então eu acho que é nesse momento que ele perde a dignidade, a partir do momento que ele não tem mais função na sociedade, não tem, me fugiu a palavra, ele não tem utilidade. Obrigado, ele não tem utilidade para a sociedade, ele começa a perder a dignidade dele. E ali, se ele vê o colega dele morrendo, por mais que ele tente às vezes, gera amizade, tem o vínculo, ele acaba criando novos vínculos, mas ali as outras pessoas que estão morrendo, ele faz amizade com algumas pessoas, mas as outras que estão morrendo, para ele tanto faz como tanto fez. Então eu acho que perde a humanidade, o sujeito ele se torna mal a partir desse momento que ele não é considerado como humano, que ele não é considerado como alguém. Ele não se sente humano, é isso? Exato. Ou sua humanidade é destruída pela disputa e pela guerra e pela briga. E detalhe, a cor do animal em você. Sim, e detalhe, de certa forma é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão, não, de certa forma não, é uma questão de sobrevivência. Literalmente. É interessante que você fale sobre essa questão especificamente do capitalismo, porque eu queria fazer um contraponto. Na verdade, um contraponto não, eu queria fazer uma provocação a vocês. Mas claro, antes eu preciso dizer que o que Lídia ressaltou sobre a questão da misoginia com as mulheres e a capacidade delas é um dos pontos fundamentais que eu achei fantástico em Round 6, porque Round 6 eu cheguei a dizer que era uma espécie de efeito colateral da cultura coreana tomando de conta do mundo, né? Porque o mainstream coreano, da cultura coreana, é o mainstream das bandinhas bonitinhas, do pessoal fazendo dancinhas bonitinhas, um povo bonito, jovem eternamente, né? O povo com 40 anos faz cirurgia pra parecer que tem 17 e tal. Então tem todo esse mainstream bonitinho. E aí Round 6, tal qual Parasita, vem mostrar o lado oposto desse processo. E eu achei fantástico porque ele tocou em questões fundamentais. Por exemplo, quem olha para a Ásia não consegue ver que há problemas que são muito comuns no Ocidente. Por exemplo, a questão que os Estados Unidos passam, o Brasil passa, qualquer país passa, a questão dos imigrantes e como eles são explorados. Em Round 6 a gente tem
é exibido isso, como a exploração de imigrantes acontece lá. A gente tem um personagem que é paquistanês, que inclusive acaba matando o chefe dele, né? Mata não, ele machuca a mão do chefe. Isso. Então, assim... Cena pesadíssima, inclusive. Pesadíssima. Na verdade, toda Não, série inteira, né? assim, Não, eu falava o tempo inteiro, Tarantino tá no chinelo, bicho. Tarantino deve estar salivando. ele vai fazer escola pro próximo filme dele lá na Coreia. Mas ele fez escola, né, no Japão. Então, assim, é o... Fez? Não sabia. Não, é porque ele gosta da cultura japonesa. Ele gosta desse ritmo sanguinário dos asiáticos. Ele mistura as referências de Bruce Lee com faroeste, e aí é uma coisa bem característica dele. Então, mostra essa questão, o imigrante paquistanês sendo explorado como uma denúncia sobre como os imigrantes são explorados na Coreia do Sul, e coisa que a cultura mainstream não vai mostrar, as bandinhas de K-pop não vão lhe mostrar que por trás daquilo ali existem imigrantes que estão sendo explorados na Coreia do Sul. Mostra também a questão da pobreza, gente. Pessoas endividadas, pessoas pobres existem na Coreia do Sul. O negócio não é só bonitinho, não, sabe? Então você vai ter lá, por exemplo, tem dados da OCDE que mostram que 17% da população coreana está na linha da pobreza. 17% da população coreana não é pouca gente, não, gente. É muita gente. Na casa aí dos 5 milhões, ou mais de 5 milhões de pessoas na pobreza. Então, é um outro fator. A questão do endividamento mostra aquele filme Parasita a gente vê, né? Inclusive mostra até notícias de jornal falando sobre tá tendo uma crise de endividamento na Coreia e tal. Aquilo ali não é por acaso. Aquilo ali é para mostrar que, de fato, pessoas estão se endividando para tentar manter ou manter sua qualidade de vida para sobreviver, né? Ou sobreviver, alcançar, né? A qualidade de vida. Ou então sobreviver, né? Para poder comprar as coisas. E tem uma cena também muito importante em relação a isso, que eu acho que já é uma chamada para toda a problemática da série, que é aquele contrato. Só um momento que o pessoal tá emocionado aqui. É aquele do contrato que ele assina, abrindo mão da segurança do seu corpo. Que você abre mão da sua integridade. Mas o que eu queria levantar era justamente o seguinte: todas essas questões sociais evidenciadas através de Round 6 nos remetem a refletir sobre a questão do diabo do capitalismo dentro da sociedade. Aí o ouvinte liberalzinho vai dizer: lá vem eles criticar o capitalismo sendo que eles têm iPhone, né? Eu não vou entrar nessa discussão se comunista ou socialista tem que ter iPhone, porque eu não sou nem socialista nem comunista. Mas eu só queria dizer o seguinte: toda tecnologia e todo avanço tecnológico que passou por mão de obras de seres humanos pertence à coletividade. E essa coletividade, que são os trabalhadores, tem o dever, a obrigação e o direito de tomar de conta, sim. Então, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Ponto. Disso posto, eu queria falar o seguinte: durante o século XX a gente vai ter uma série de debates sobre essa questão do capitalismo, principalmente a defesa do Friedrich Hayek, que é um dos expoentes do capitalismo, a defesa de que é o capitalismo, é o liberalismo quem garante os direitos individuais, a integridade individual das pessoas. Só uma sociedade extremamente liberal, com o Estado mínimo, garante que as pessoas tenham as liberdades individuais garantidas e a integridade, inclusive individual, garantida. Por isso que eu puxei o gancho aqui, Lídia, do que você falou. Só que assim, vocês sabem que isso não é verdade, né? O capitalismo não garante que as liberdades elas sejam mantidas. Ela não garante a integridade das pessoas e, principalmente, ela não garante que as pessoas não se tornem escravas. O Friedrich Hayek defende, inclusive no livro O Caminho da Servidão, que só o liberalismo permite que as pessoas não sejam escravizadas por ninguém. Só que, na verdade, o que é evidenciado em Round 6 é justamente o contrário. Ou vocês não concordam com isso? tiver os maiores instrumentos vai conseguir dominar os outros, tanto pela questão financeira como pela própria questão da, digamos, força física, da violência, coisa que é evidenciada. E até outro ponto que, falando sobre essas questões sociais, eu lembrei do personagem, né, Sang-woo, é porque o meu coreano é meio
é enferrujado. Mas ele também é um personagem que é envolvido em corrupção. Ou seja, é outro ponto que quando a gente olha para os tigres asiáticos, como eram chamados antigamente, aquelas potências ali da Ásia, a gente não imagina. Vamos pensar que são sociedades que não tem corrupção, não tem roubo, e esse personagem ele vai parar lá no jogo por causa disso, por causa da própria corrupção. Mas essa questão da violência e desse Estado que não vai suprir as necessidades e vai levar as próprias pessoas a esse caminho da violência, acredito que é algo que, infelizmente, quanto menor o Estado, mais vai haver essa lacuna social, porque o Estado ele vai ter que ser garantidor de alguns fatores para levar pelo menos uma qualidade mínima para a sociedade. Só é lembrar, por exemplo, da crise de 1929, que foi uma crise, a quebra da Bolsa de Nova York e toda a recessão, foi exatamente essa ideia. O Estado não interfere em nada, a Bolsa está quebrando, as empresas estão quebrando. Não interfere, a mão invisível do mercado vai resolver tudo. E a mão invisível do mercado vai passar na sua bunda, né? E aconteceu isso, porque a Bolsa quebrou, as empresas quebraram e vem aí um problema econômico que acaba remetendo, digamos, uma visão de Round 6, porque teve casos nos Estados Unidos de famílias vendendo filhos, pessoal lutando por comida, aquele desespero todo para sobreviver em uma sociedade capitalista que quebrou com essa ideia. O Estado mínimo, a mão invisível do mercado, tudo vai se resolver. Só se resolveu depois da implementação de ideias que o Estado iria interferir na economia, iria tentar salvaguardar os trabalhadores, porque só assim para quebrar aquele elo, uma corrente que acabou levando não somente a economia americana, mas a economia mundial para um buraco, nessa ideia de que o Estado não pode intervir. Se o Estado não intervir, a economia vai degringolando. E a partir do momento em que a própria economia vai se fragmentando, a violência social ela vai aumentando. Só pegando um ganchinho, só um ponto rapidinho aqui, eu lembrei de uma amiga minha que fazia geografia quando fazíamos, eu e Pablo, o PE, Universidade de Pernambuco, no curso de História. Essa amiga fazia geografia. E ela, na TCC dela, na monografia, lembrei agora disso, que ela disse que na pesquisa ela falava sobre trabalhadores rurais. E ela dizia que havia um crescimento de violência em bairros carentes no período da intersafra, ou seja, no período em que os trabalhadores estavam desempregados. Nesse período havia um aumento de violência nos bairros mais carentes. E aí quando chegava o período da contratação de trabalhadores rurais, havia uma redução considerável no número de assaltos de violência urbana. Eu queria completar com o Kleber um pouquinho. Você acabou, Kleber? Perdão. Sim, acabei. Acabou, Jéssica? Acabou, duas coisas interessantes na fala do Kleber, que muitas das vezes a gente acha que o Estado ele vai dar as coisas, ele vai dar dinheiro, ele vai dar alimento, ele vai dar educação, tudo, e não é só isso. O Estado também ele vai supervisionar e ele vai gerenciar garantias para a população para que ela não seja exatamente escravizada. Por exemplo, direitos trabalhistas. Durante muitos anos aí a gente conquistou a duras penas alguns direitos trabalhistas que há pouco tempo têm sido destruídos pelo Estado, por pessoas que estão à frente do Estado e que a gente muitas das vezes pensa que é algo que pode trazer empregos, vai gerar empregos, vai fazer o preço do dólar cair, assim, assado, e não vai, cara. Se o Estado ele não intervir, ele não garantir qualidade mínima para trabalho, para saúde, para educação, essa lacuna vai aumentar cada vez mais. E uma segunda coisa que mostra muito isso, e aí eu queria até completar um pouco desse exemplo que o Pablo trouxe, que o Kleber trouxe, eu moro numa região onde a produção de café é muito alta. E existe essa questão da entre-safra, né? E no período da safra, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham na safra, alguma coisa assim, onde o produtor, ele faz um contrato... Gente, o Brasil, Brasil 2021, outubro de 2021, onde o produtor rural, o produtor de café, ele contrata a pessoa para colher e para rastelar o café, o grão de café, por centavos a hora, entendeu? E a pessoa assina um contrato, alguma coisa assim, por semanas, meses durante a safra, para poder garantir um mínimo de sobrevivência, entendeu? E assim,
É muito real isso. E o Estado muitas das vezes não dá conta, ele não trabalha para poder, ele não garante essa qualidade mínima para o trabalhador e aumenta ainda mais a desigualdade. Um outro exemplo disso é Torto Arado, um livro aí maravilhoso, não sei se vocês já leram, que conta muito disso. A gente tem resenha lá no nosso canal e na nossa página também. Então eu acho muito isso, sabe? Se o Estado ele não garantir, a gente não lutar para que o Estado garanta essas leis, esse projeto pelo menos de sobrevivência para a população, essa desigualdade vai aumentar cada vez mais e a violência aumenta cada vez mais. E aí volta muito naquilo que eu falei. Tira a dignidade da pessoa que está necessitada e gera corrupção, gera violência, gera morte e por aí vai. Vocês vão falando e eu vou criando outros raciocínios, né? A pessoa que tem TDAH. Criando várias fanfics na cabeça. O TDAH gritando aqui. Mas o capitalismo garante as liberdades individuais? Você acha que o capitalismo garante a integridade das pessoas? Quando favorecer o capitalismo, sim. Quando favorece o capitalismo, sim, né? No caso, quando algumas empresas adotam algumas políticas, né, de saúde ou de bem-estar, de sustentabilidade, é uma máscara que o capitalismo usa pra vender mais, né? O pessoal é emocionadíssimo aqui, soltando fogos. Tem um meme muito interessante rolando na internet nesses últimos dias, que mostra, né, o liberal assim como na mão de como uma onça e não sei se é uma hiena, alguma coisa assim, ele com a patinha assim falando pra hiena, né, eu vou proteger você, o liberal, né, eu vou proteger você, não vou fazer nada com você. E é exatamente isso o que a Adê falou, né, se eu for a favor do capitalismo... O Hobbes também fala sobre isso, né? Sim. O príncipe, o rei, ele só vai ser, digamos assim, reconhecido, né? Se o povo estiver recebendo algo em troca ou se estiver sendo beneficiado. Então, de alguma forma, o povo tem que ser beneficiado com o capitalismo, nem que seja mínimo, para poder ele dar o bote. Então, acho que quando vale a pena o retorno, ele tem essa preocupação, essa falsa preocupação com a questão social, a segurança, né, social. Ok, vamos... Eu quero saber quem tá soltando fogos aqui, rapaz. É sério, viu? É só pra isso, velho. Então o cara tá soltando fogos aqui. O que é isso? Tá tendo jogo, Kleber, agora? São 7h40. Tá tendo jogo agora, é? Não, que eu saiba não, né? Deixa eu ver aqui. Eu, hein? Meu Deus do céu. É Bolsonaro tá aqui? Não, se fosse Bolsonaro era tiro. Não, mas aqui você sabe que tiro pra cima. Tem umas viúvas do... Viúvas não. Não é as viúvas da ditadura. Não ia ser tiro, ia ser berrante. É capaz. Bom, vamos aproveitar agora que pararam os fogos e vamos pra nossa interação com os ouvintes. Vocês, membros da bancada, por favor, abram aí o Instagram e deem uma olhada lá o que vocês querem comentar. E você que tá nos ouvindo, se você tem interesse de participar conosco e interagir conosco e dar sua opinião sobre o assunto do episódio, acesse as nossas mídias sociais no Instagram, Facebook ou Twitter, coloca lá @historiante e deixe sua opinião sobre o tema. Geralmente a gente faz uma chamada, né, faz uma postagem chamando as pessoas para colaborar, para dar sua opinião, e você vai lá e dá sua opinião e tal, e talvez, quem sabe, né, se couber, a gente vai fazer a leitura de sua opinião aqui e vai fazer um debate sobre ela. Vamos lá, joga! Eu vou pegar o DL Batista, pode ser? Vai lá. Tô comentando aqui porque eu gosto de comentar com o pessoal, ó. Vou ler vou ler o seu comentário no próximo episódio, porque aí a galera... Motivo. E divulga, né? Bom, vou ler aqui o comentário da @DL Batista, que se chama DL Batista. Olha só. Bom, a DL fala aqui um comentário que eu trouxe também ali atrás, mas de uma forma bem mais clara. Ela fala que uma crítica ao capitalismo selvagem que governa o mundo, mas também um produto da mesma. Usa bem da violência e da desgraça alheia para prender os telespectadores. Me lembra a ironia da imagem de Che Guevara ter virado um dos maiores produtos do capitalismo, né? É verdade. Quem pelo menos eu nos anos 90, nos anos 2000, eu vi muito adulto usando camisa do Che Guevara aí, como se fosse AC/DC, banda de rock. Inclusive, pessoas que usam AC/DC e não ouvem a banda. Mas vamos continuar, né? Essa é outra problemática. A gente faz um episódio só pra Kleber falar sobre camisas de bandas. Camisas de metal com
pagodeiros e pessoas que não ouvem rock. Isso já deu muita confusão aqui. Muita. Vamos aqui ao comentário da Diele. Bom, eu concordo plenamente com a Diele. Inclusive, ali no final, né, quando aparecem os americanos, fica bem claro que é um jogo do capitalismo, né? E digamos assim, que eles fazem uma representação bem caricata, né? Dos reizinhos do capitalismo, né? Que são os americanos. E aí é entretenimento para americano. Até falei pra Pablo, né, na hora que a gente tava assistindo, eu falei, nossa, é o Bacurau dos coreanos. Eles trazem os americanos para se aproveitar dos próprios conterrâneos, enfim, se divertirem às custas, né, e ganhando em dólar. Mas, enfim, inclusive eles viram bilionários, mas a moeda em ons, transferindo para o dólar, é apenas alguns poucos milhões, que para eles não eram nada. E aí eu concordo plenamente que realmente o jogo em si, né, ele faz uma crítica ao capitalismo e ao mesmo tempo ele é um fruto do capitalismo, né, que, enfim, uma coisa leva a outra e o capitalismo, ele mesmo se comercializa, ele mesmo se critica, mas ao mesmo tempo ele mesmo se vende, tá tudo em casa. E eu concordo plenamente com a Giele e eu achei maravilhosa essa comparação dela, que usaram tanto a imagem de Che Guevara, né, um comunista, pra vender camiseta e artigos, né, Che Guevara, porque é descolado, tem um cara barbudo de cabelão com um chapéu do exército de Cuba. E aí nasceu Los Hermanos. Mas mais especificamente, Marcelo Camelo. Que narrativa... Que eu amo, inclusive, louca. Tá? Eu amo, é meu crush, assim, de longa data, diga-se de passagem. Você ia falar, Pablo, perdão. Não, falando, que narrativa louca, a gente saiu de Che Guevara e caiu em Los Hermanos. Eu vou comentar aqui o comentário do @Flávio.flagesantos. Nosso apoiador. Nosso primeiro apoiador. Grande abraço, Nosso Flávio. apoiador, né? Flávio, abraço. Eu fiquei pensando muito no comentário dele, que ele fala a seguinte coisa: a diferença entre a realidade e a série é que na vida real a gente não assina nenhum contrato aceitando participar. Eu fiquei pensando porque a gente assina vários contratos durante toda a vida real, durante toda a vida, e de certa forma eu acho que a gente assina sim, por exemplo, o nosso contrato de trabalho, vendendo as nossas horas. Muitas das vezes a gente não tem o retorno que a gente deveria ter ali, né, do mais-valia, né, o famoso mais-valia do retorno do trabalho, das nossas horas que nós vendemos, né, que a partir do momento que a gente vende aquelas horas de trabalho, e é um dos exemplos, a gente está vendendo as nossas horas por onde a gente poderia estar produzindo outras coisas pra gente ou pra sociedade, pensando sobre a vida, curtindo nossa família, curtindo a vida. Então me chamou muito a atenção esse comentário dele, eu gostei bastante. E me surgiu esse ponto: será que a gente realmente aceita ou a gente é obrigado a assinar o contrato aí durante toda a vida? Que ali na série eles têm a opção de assinar ou não, mas também eles são meio que obrigados a assinar, né? Tipo, eles estão numa situação muito de desespero, numa situação de necessidade e se vê ali na obrigação de assinar para tentar alguma coisa, tentar sobreviver. Fiquei com esse ponto e eu jogo pra galera depois para comentar lá na postagem do podcast da semana a opinião dela sobre isso. Beleza. Eu vou aqui com um comentário que eu achei bem interessante, o comentário de Dayana Lopes, que o arroba dela é Dayana Lopes 263. Ela comenta o seguinte: acho que essa série retrata o que perdemos na infância por conta do dinheiro. Não passamos para os nossos filhos o que realmente é se divertir, que hoje vivemos para ganhar dinheiro a todo custo. E uma série que devemos refletir. Vivemos sim no jogo de morte, mas morte de nossa infância. Isso dá para refletir sim. Diana, principalmente porque a gente vê que realmente hoje as crianças, infelizmente, até mesmo não vou citar o nome, mas tem instituições de ensino que já fazem com que a criança ela tenha educação empreendedora. Isso aqui eu já vi aqui um colégio em Petrolina, colégio de Fundamental 1, Fundamental 2, em que tinha educação para o empreendedorismo da criança. Ou seja, a criança ela não vai aprender a se divertir, mas vai aprender a empreender. E sem tirar o que acontece também nas redes sociais, que tem, infelizmente, muitos pais que incentivam a filho ou filha, faz aquela dancinha, faz aquilo ali para viralizar no TikTok, no Instagram, já com o intuito de fazer com que
a criança ela seja um meio de ganho. Podemos até Uma usar mercadoria, né? uma mercadoria. A gente pode usar o exemplo da MC Melody. A MC Melody, que com seus 12, 13 anos era praticamente um produto. E, infelizmente, ocorre isso com muitas crianças. E isso é algo que acaba sendo prejudicial, sim, para muitas. E eu vou até fazer um comentáriozinho rápido aqui de uma também que deixou o comentário aqui, é Martinhas. Ela comentou só o seguinte, que também tem relação a crianças. Ela disse que a série devia ser banido, só violência e com musiquinhas de criança. Martinhas, essa questão de banido não deve ser banido porque quem controla o que os filhos assistem são os pais. Eu tenho 3 filhos e não assistiram. O pessoal o Datena passa todo dia à tarde falando, fulano matou não sei quem, mostra a imagem do cara sendo assassinado e tá lá as crianças assistindo junto com o tio, velho. Eu e tio Irineu. O tio Irineu assistindo o povo sendo morto na TV, todo dia às 5 da tarde, eu lá sentado, brincando e assistindo esse tipo de coisa. Então, a série tem lá a faixa etária para as crianças assistir, 16 anos. Se a criança de 8, 9, 10 anos assistiu, a culpa não é do streaming. O streaming tá lá. A culpa é de alguém que deu controle remoto, ou celular, ou computador pro filho e não botou lá um bloqueio de idade. Como eu disse, meus filhos não assistiram. Eu acho que no momento que eu tava assistindo o Round 6 para fazer aqui a gravação, eles estavam assistindo desenhos da Disney. Ou seja, quem vai controlar é o pai. É algo interessante até esse ponto. O pessoal muitas vezes quer liberdade, estado mínimo, estado não pode intervir em nada. Aí quando vê alguma coisa, e o estado não vai intervir nisso aqui, não vai censurar. Ou uma coisa ou outra, minha gente. As duas coisas assim, desse jeito não dá. E esquece que tem a obrigação de pai de regular o que os filhos vão ver, né? Agora o que você falou me lembra uma coisa, essa questão das pessoas enquanto mercadorias para ganhar dinheiro. Isso me lembra muito sobre como o Marx e Engels observam o modo como os trabalhadores, a mão de obra, né, a classe trabalhadora, precisa se transformar em mercadoria para receber o mínimo necessário para sobreviver. Isso eles observam o século XIX, a classe trabalhadora ali nas fábricas, né? Só que vender-se pelo TikTok também é você se colocar como mercadoria, porque você está se vendendo para que as pessoas consumam e que você ganhe dinheiro, ainda que, sei lá, seja o mínimo possível ou que a pessoa enriqueça, né? Que tem gente que ganha muito dinheiro com isso, enfim. Dizem que tem tem adolescentes de 16 anos que estão ricos, né? Não precisam mais estudar, mas é uma questão da sua transformação enquanto mercadoria. E aí aquela discussão que eu falei sobre o Friedrich Hayek, que é esse expoente do capitalismo, a defesa do Estado mínimo e a defesa do liberalismo como mantenedor do individualismo e da integridade individual da pessoa. A perspectiva que Marx observa e que eu concordo e que é radicalmente oposta a Hayek é que o trabalhador, na verdade, dentro do capitalismo, ele é vulnerável, ele se transforma numa mercadoria e ele sobrevive perdendo a sua individualidade. E parece paradoxal, mas não é. Enquanto o capitalismo meio que evidencia a ideia de que você, indivíduo, é capaz, você consegue e você vai fazer, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz o oposto. Você, indivíduo, é responsável pelo seu fracasso. Única e exclusivamente, você é o fracassado. Então você meio que desumaniza a pessoa, você transforma ela você embrutece a pessoa. Então é nesses dois aspectos, né? Então a gente precisa lembrar que todo esse processo, e concordando com Marx e Engels, é um processo de transformação, de mercadorização do trabalhador, do indivíduo, do ser humano. O capitalismo faz isso. Ele não garante sua individualidade. Ele garante que sua individualidade será uma mercadoria que ele vai vender na próxima mídia social. Então é isso, chegamos ao final das nossas interações com os ouvintes. Você que está nos ouvindo mais uma vez, fica o convite para você participar, né, das nossas interações lá no Instagram, Facebook, Twitter. Teve muita interação, muita gente falando. Eu acho que muita gente resolveu dar uma opinião meio, gostei, não gostei, eu achei legal, mas eu não achei tão legal, né? O pessoal lá do podcast Insurgência também comentou aqui, disse: eu adorei a série até a metade, uma crítica incrível ao capitalismo, mas o final me deixou revoltado, achei que fizeram o pior possível. O final, gente, você que tá nos ouvindo já assistiu, a gente vai levar em consideração que você já assistiu o Round 6. No final a gente descobre que o jogador número 1, né,
o velhinho lá, eu esqueci o nome dele, se vocês souberem me digam aí. Tchutchuquinho velhinho, me deu pena dele no começo. Deixa eu ver o nome. Eu anotei aqui, porque eu não sou. Meu coreano é ruim. É Oh Il-nan. O Yunan é o jogador 001 e o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome também. É o último, né? É o último, é o 456. 456, né? É. O jogador número 1 é o dono do jogo. É ele quem comanda, quem coordena. E no final, ele revela que fez aquilo ali porque ele tem essa dúvida sobre a natureza humana e ele queria provar essa natureza humana em um jogo onde, com todas as pessoas estando em condições iguais, o quanto alguém seria bom ou seria mal. E é o desafio final que acontece, né? O jogador número 1 e o jogador número 456, que é o nosso personagem principal, o jogador número 1 faz um desafio a ele, ó. Tá vendo aquele cara ali, aquele mendigo ali? Eu quero apostar com você que ninguém vai ajudá-lo. Ele vai morrer ali. Vai morrer ali. Se alguém ajudar, você ganha. Porque o cara, ele... Mesmo com tudo que aconteceu, ele meio que conserva certa, né, Humanidade. aquela esperança no ser humano e tal. E aí alguém chega pra ajudar o cara, né? Só que o velho morre antes de saber disso, né? Antes de ver esse tipo de coisa. Então, meio que o pessoal do Insurgência disse que não gostou muito desse final. Eu não sei vocês, né? Mas eu achei que foi condizente com a série. Eu não tinha muita expectativa sobre o final, não, na verdade. Eu achava que o final ia ser muito pior do que aconteceu, né? De fato. Eu tinha uma expectativa ruim, na verdade. Vou ser honesta. Não que eu não tinha expectativa, mas eu pensei, bom, o final vai ser algo que eu não vou gostar. Então eu não criei expectativa no sentido de, nossa, tô louca pra ver o final, porque vai ser, entendeu? Então, assim, eu esperei um final à altura, e eu acho que foi à altura mesmo. Da série toda, né? Horrores e uou! Acho que eles foram até bonzinhos com o final, até pra poder dar uma sequência, né? Pra mim, eu acho que foi suficiente. Eu acho que era mais ou menos isso também. Não me surpreendeu, mas também não me decepcionou, não. Eu acho que é basicamente isso. Vou dar uma de Glória Pires aqui. Não sei opinar. Não posso opinar. Não posso opinar. Porque não me surpreendeu, mas também não me emocionou, não. Eu acho que tem filmes que abordam essa temática até de uma forma melhor, mas a série é aquelas que dá pra assistir uma vez, tranquilo, de boa, você ali com mais de 16 anos, viu? Não é série pra criança, não é série pra estar fazendo festa infantil, não, certo? Inclusive, na Coreia, eles não têm mais 16 ou mais 12, mas lá é mais 19. E essa série é mais 19. Lá eles inauguraram uma estátua da boneca essa semana passada, onde crianças estavam tirando fotos com a boneca. É porque a boneca, na verdade, tudo é um jogo de criança, né? Pra eles. São jogos infantis na Coreia. E a boneca, se não me engano, inclusive o nome da boneca também, é o nome de personagem de livro. Você quase falou boneca em espanhol agora. Você falou boneca. Boneca. Meu apelido, viu? No intercâmbio era boneca. Mas enfim, na Coreia, essa bonequinha, ela faz parte de livrinho infantil. É a Maria e o Joãozinho, sabe? Uhum. E o nome dela também é um desses nomes. Mas é bizarro mesmo. Imagina, de noite ela liga uma luz nos olhos, começa a girar a cabeça, a galera sai pirada. Meu Deus! Eu li uma entrevista do diretor e roteirista, né? E ele fala sobre o jogo da Lula, que ele jogava quando era criança, que era um jogo violento, que era um jogo de corpo a corpo, né? Você não conquistava o seu espaço, né? Você não conquistava a sua vitória se você não lutasse. Você tinha que ter jogo de corpo, ou seja, tinha que ser violento, tinha que doer, tinha que derrubar. E aí, enfim, só que com aquela perspectiva infantil, né? Eu vou ganhar. E o jogo não, né? Eu vou sobreviver. Rapaz, a pessoa que disse que esse... Era na infância dele, era que acontecia isso? Ter essa ginga e tal, era? É tipo um taco, você tem que correr pelo campo, né? E, enfim, tem que avançar. Cara desse nunca teve uma guerra de mamona lá nele, não. Porque na primeira guerra de mamona, ele cai. Se arrombar, né? Ia ficar se coçando a noite inteira.
Ainda bem que eles não têm o jogo queimado, né? Imagina a galera queimando. Ia ser com fogo, Ia ser bola né? de fogo voando assim de um lado pro outro do negócio. Pois é, Eu bola fiquei de pensando fogo nisso a série jogando. inteira, nossa. Fiquei. Esses joguinhos, né, que a gente não conhecia, fiquei pensando a versão brasileira desses jogos. E aí, pra mim, o jogo da Lua seria tipo uma queimada, né? Justamente. Ok, então, obrigado a todos e todas que colaboraram conosco, mandaram suas mensagens. Foram 20 mensagens enviadas aí lá na postagem. Obrigado a todos que enviaram. E vamos agora para as nossas indicações. É o momento, nesse fim de semana gostoso que esse episódio está indo ao ar, de vocês darem aquela sugestão marota para que os nossos ouvintes possam dar uma curtida, né? Ou possam se aprofundar aí um pouquinho sobre o assunto que nós tratamos hoje, sobre o Round 6, né? Eu queria pedir, inclusive, que na hora que vocês cada um for dar a sua indicação, você dê a nota para Round 6. Eu vou dar nota 9 para Round 6. Eu achei uma série muito boa, mas eu acredito que faltou a partir do terço final da série, um pouco mais de volume do roteiro para prender ainda mais o espectador. Mas é uma série super indicada que eu sugiro que assista numa espécie de trilogia macabra, né? Eu quero aqui sugerir a criação da trilogia macabra, que é Parasita, Bacurau e Round 6. Eu queria sugerir isso, que vocês fizessem uma sessão temática macabra aí, onde vocês pudessem assistir. Eu vejo uma ligação muito forte entre Parasita e Bacurau. Eu vejo apesar de não ser intencional, obviamente, né? Cada um com o seu roteiro, cada um pensando na sua linha aí de roteiro, de dramaturgia, mas eu vejo Parasita e Bacurau com um argumento muito próximo, né? Assistam, se você não assistiu Parasita, assista. Trata de pessoas que, à margem do capitalismo e do desenvolvimento, tentam galgar alguns espaços e se dar bem na vida através de algumas estratégias não muito legais. Só que isso tudo revela um negócio muito pior que acontece lá e que tem a ver com pessoas completamente despossuídas do direito da propriedade privada. O outro filme é Bacurau, e Bacurau não se explica, se assiste, né? Então Bacurau ele trata muito dessa questão da invasão estrangeira, do modo como os estrangeiros exploram e usam Colonialismo da forma americano. Justamente, que exploram da forma que querem a nossa população, e como há resistência. E a resistência é possível, e ela existe, e ela é feita em Bacurau, tá? Para nossa playlist tem duas musiquinhas que eu vou sugerir. Uma é do Gregory Alan Isakov, que eu escuto às vezes não, às vezes sim, vai e volta ouvindo, né? E os fogos continuam estourando aqui, os fogos continuam pipocando. Alguém está muito feliz, a gente tem que descobrir o motivo dessa alegria. Eu descobri, hoje é dia de... Bolsonaro caiu? É dia de São Judas Tadeu. É um santo com muitos seguidores aqui na região. Então eu vou sugerir The Stable Song, do Gregory Alan Isakov, e uma canção que eu ouvi pela primeira vez jogando Assassin's Creed. Um jogo que eu levei, acho que 6 anos pra terminar, porque o meu computador deu pau e eu nunca mais joguei e voltei a jogar recentemente. Que foi o Assassin's Creed Black Flag, que é o 4, né? E essa é a canção que encerra o jogo, que é Parting Glass. Nessa versão eu quero sugerir que vocês escutem, cantada por Cara Dillon. Então é um clássico do cancioneiro popular irlandês, né? Lídia Verona, que esteve na Irlanda. Exatamente. Pois é, então clássico irlandês, Parting Glass, que é a saideira em português. É a música saideira, tá? Ok, o que é que vocês gostariam de sugerir, jovens e jovas? Bom, na pegada K-dramas. Primeira nota. A nota é 9. Eu vou dar 9 porque eu achei o final muito fofinho pra todo aquele... Sangue, morte. Todo o terror, né? Trazido durante a série. Eu achei o final muito justicériozinho, sabe? Que não faz o perfil do capitalismo e também não faz muito o perfil da série. Então, assim, o final, embora eu gostei, né, e tenha sido diferente, né, do esperado, eu acho que não combinava com a mensagem do
da série toda. Bom, 9. E só por conta do final. Mas eu vou agora indicar, né, séries coreanas também, na pegada sanguinária aí do sangue asiático, vou pra tudo que é lado, que os asiáticos, né, gostam um pouquinho desse o sangão aí com espadas e facas. Inclusive nas séries, né, o Round 6 tem, né, o Round 6 tem armas, mas na Coreia do Sul não tem arma, a polícia é desmilitarizada, então os bandidos também não usam armas. Então as séries têm muita faca, muita espada, muito furada. Meu Deus, risca-faca. Mas né? não tem... O famoso risca-faca. É o famoso risca-faca. Então eu vou indicar uma série que saiu recentemente, que é My Name, que é uma série sobre vingança, né? Que traz que aflora essa questão da violência, mas num sentido mais emocional, assim, né? O famoso passional. E a série Extracurricular, que fala sobre essa galgada das novas gerações na Coreia por um status social, né? Uma estabilidade financeira, um nome, assim, de prestígio, digamos assim, né? Uma conquista social que eles têm, que é essa exigência escolar da galera tem que vencer na vida e ser alguém. E ser alguém pra eles é alguém com dinheiro. Enfim, o Extracurricular, ele vai trazer também muito sangue, muita ação, você não desgruda, é impossível você parar de assistir o Extracurricular. E aborda questões sociais da Coreia do Sul, mas também questões sociais em relação à influência do capitalismo ali naquele país. Eu vou indicar a música Honesty, do Billy Joel. Fala sobre honestidade, falar a verdade, enfim. E ele fala assim na música, né? Ninguém é honesto. E é sobre isso. E tá tudo bem. A minha nota do Round 6, eu acho que eu dou 8, porque eu não esperava o final do 01. O Flávio Bolsonaro? O 01? Não. O tiozinho lá, o vozinho lá. Eu comecei gostando dele, me decepcionei ao longo, tudo, então eu acho que eu peguei meio que o apreço por ele e tudo, mas eu acho que eu dou 8 por causa do final. 8 também porque eu não... E aí já é uma opinião pessoal, né? Eu não sou muito fã de séries nesse modelo. Embora tenha toda a crítica, eu não sou muito fã. Então por isso eu acho que eu dou 8. De filme, eu vou indicar um filme que eu gosto muito. Ele chama Judas e o Messias Negro. Ele é um filme baseado na história, é uma história real, né? Conta ali um pouquinho da vida do Fred Hampton, que é o presidente dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E ele conta a trajetória dele, mais ou menos ali os 2-3 últimos anos dele. Conta a história de um cara negro que é contratado pelo FBI para poder se infiltrar no Panteras Negras e matar o cara. E aí rola todo o filme a partir dessa contratação do cara para poder se infiltrar nos Panteras Negras. É um filme muito legal, ele tá disponível na mesma plataforma de streaming que tem Friends, tá? E de música, eu vou indicar 2 aqui para relaxar, para ficar bem tranquilo. Uma é de um cantor carioca que eu gosto muito, chamado Cícero, uma música chamada Tempo de Pipa, e o outro é a música Trabalho aí do rei Caetano Veloso, Anjos Tronchos, que é a música principal do novo álbum que ele lançou nessa última semana. Eu gostei muito de Felipe, que ele não falou o nome do streaming. Tem que ser assim mesmo. Não temos vouchers. Cara, vocês vão levar... Eu tô me convertendo à sua religião, Kleber. Camarada Kleber. Estou seguindo, você tem em mim um discípulo. São Bottini é o nome do santo que vocês rezam. No dia que a N Vermelho mandar um voucher aqui para todo mundo aqui, de streamings gratuitos, infinitos e vitalícios, aí a gente sai citando aqui o nome deles. Por enquanto é o N Vermelho. A empresa o streaming que eu citei de 3 letras não entrou em contato comigo também pela propaganda não, tá? Aí fica difícil. Bem, eu vou mandar aqui primeiro o filme, que temos até uma minipédia que a gente fez sobre esse filme, que é o filme O Poço, e ele vai também trazer essa ideia do
de sobrevivência. Para quem não assistiu, vai ser tipo uma prisão, que é um poço, aonde essas pessoas que vão estar presas, 2 por andar, eles vão receber alimentos, e conforme esse alimento vai descendo, ele vai acabando, e as pessoas que estão presas ali nos últimos andares ali no fundo, praticamente não recebem nada, ou nada. Isso aí vai demonstrando exatamente essa questão de sobrevivência. E o poço também tem um véi malandro safado também, né? Parece que é um negócio assim, o pessoal vê um véi, eita, isso aqui tem cara de dono de loja. Tem dono de loja de produtos fabricados na China. Depois de assistir o Poço, dá uma ouvida lá na Minipédia, que foi bem bacana. Foi uma Minipédia muito legal. E tem também essa ideia de sobrevivência entre pessoas que acabam partindo realmente para uma violência, para tentar sobreviver àquela situação. Como dito por Pablo aqui, vocês assistem o filme, assistem a série, façam maratona também. Tanto esse episódio aqui, vocês acho que vão dar uma pausazinha e vão assistir, depois voltem aqui, terminem de ouvir, façam maratona lá na Minipédia, que tá muito legal. Como músicas, eu vou deixar 2 músicas, uma da banda Mundo Cão, Computadores para os pobres, que é praticamente uma ideia de que os computadores nas mãos dos pobres, eles vão trabalhar, vão ser doutrinados para trabalhar para os ricos, e os ricos vão usar esses computadores para dominar a classe trabalhadora, ou seja, aquela ideia de que os ricos eles vão ter já essa vantagem que muitas pessoas vão dizer, é meritocracia. Não é meritocracia. A pessoa nascer rica e já dominar uma determinada classe de trabalhadores. Isso daí é só a perpetuação de poder através do poder financeiro, econômico. E a outra música vai ser a música da Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, que é uma música, digamos, de combate, da pessoa ouvir e sempre estar atenta para os movimentos que acabam muitas vezes dominando as pessoas. Seja uma rádio combativa, escute e resista. É isso aí, com esse recado do camarada Kleber, vamos chegando ao final da gravação do podcast. Foi muito bom ter batido esse papo com vocês aqui sobre Round 6. Assistam, né? É uma série bacana, é uma série que tá na boca do povo. E claro, né, compartilhe esse podcast com seu colega que já assistiu e que precisa ter todas essas referências para compreender melhor Round 6. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e todas, e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo para nos despedir com carinho, afeto e alegria. 1, 2, 3. Tchau! Agora eu ouvi o tchau do Felipe.